No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Oiê, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Espaço BV, que te conecta com temas que fazem a diferença na sua vida, nos seus negócios e também na sociedade. Sou Renata Flores, é uma alegria enorme estar com vocês em mais um episódio dessa temporada especial. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está redefinindo a forma de fazer negócios: operações ESG do atacado. Você já ouviu falar sobre isso? Você conhece esse assunto em profundidade? Pois então, já te trago duas perguntas. Como é que as grandes empresas e o setor agropecuário estão integrando os princípios do ESG nas suas estratégias? E quais são as oportunidades e também os desafios para alinhar rentabilidade e impacto positivo? Para essa conversa, eu recebo o Gustavo Pinori, que é superintendente comercial do atacado do Banco BV. Tudo bem, Pinori? Tudo ótimo, e você? Ótima. Também a Patrícia Fujita, especialista em sustentabilidade do BV. Seja muito bem-vinda, Pati. Obrigada, Renata. É um prazer estar aqui. É o nosso. E o professor Carlos Braga, professor associado e coordenador do Centro de Referência ESG e do programa ESG na Sala do Conselho da Fundação Dom Cabral. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Muito honrado de estar com vocês para tratar de um tema tão importante num momento tão pertinente. Vai ser muito produtivo o nosso papo, porque eles vão trazer uma visão fundamental sobre o tema e como é que ela se aplica ao mercado financeiro, ao agronegócio, às empresas. Portanto, sejam muito bem-vindos. É claro que eu vou começar com a Pati, porque a gente sabe que o BV tem, sim, Pati, uma trajetória consolidada em sustentabilidade. Então, eu queria que você começasse essa nossa conversa contando de que forma essa agenda é incorporada às estratégias de negócios no banco, ali, no dia a dia. Claro, Renata. Bom, sustentabilidade, ele é um pilar estratégico de negócios para o BV. Hoje ele é um pilar estratégico de negócios para o BV, mas para que a gente chegasse até aqui, como você mesmo comentou, a gente teve uma trajetória, né, uma longa trajetória. E para isso, a gente precisou fortalecer tanto os pilares de atuação para que a gente chegasse nesse estágio hoje de amadurecimento do tema dentro do banco, como também na governança. Então, hoje, a gente tem 3 pilares de atuação em sustentabilidade. O primeiro, ele é relacionado ao clima, em que a gente trata de todas as frentes relacionadas a emissões de gases de efeito estufa. Dentro disso, a gente fala também de descarbonização, e a gente tem o nosso compromisso, acho que um dos maiores compromissos do Brasil, de compensar as emissões de gases de efeito estufa do nosso principal negócio, que é o financiamento de veículos. Esse é um dos pilares. Um outro pilar, ele foca mais na inclusão. Então, a gente fala de inclusão social, e aí nessa temática a gente também traz diversidade e educação financeira. E por último, no terceiro pilar, negócios sustentáveis, né. E para tudo isso, né, acontecendo, para esses pilares eles fossem fortalecidos, a gente também precisou fortalecer a questão de governança. Então, hoje, sustentabilidade, a gente tem um comitê de sustentabilidade, um comitê ASG, em que a gente tem membros dos acionistas, dos 2 lados, né, acionistas do banco. Então, o Banco do Brasil e o Votorantim. Esse comitê ele reporta todas as frentes de sustentabilidade para o conselho de administração, tamanha relevância também que o tema foi ganhando ao longo do tempo. A gente tem executivos que possuem metas relacionadas ao bônus também com a temática ESG, a gente tem compromissos públicos para serem atingidos até o ano de 2030, e a gente também tem a temática no planejamento estratégico. Então, tudo isso embasou e amadureceu o tema dentro do banco, a ponto de a gente trazer para os nossos negócios a temática de sustentabilidade. Então hoje, as decisões, de negócios, elas acontecem, através, de várias áreas, de diversas áreas hoje dentro do BV. Então seja através da análise de crédito, seja através da parte de riscos que são avaliadas, ou mesmo através dos produtos que são lançados, pelo banco. E tudo isso,
ele não acontece só na área de sustentabilidade, obviamente, né, não é só focado em uma área. Então, junto com a área de negócios, a gente, faz com que isso, né, possa acontecer. Então, o negócios sustentáveis, ele foi ganhando, muita espaço aqui dentro, do banco, em maturidade, tanto que hoje a gente, enxerga que negócios ESG, ele é uma porta de trazer novos negócios, oportunidades e de rentabilizar, também. E isso é tão verdade que a gente tem uma meta de financiar e distribuir 80 bilhões de reais para serem entregues até o ano de 2030, e a gente já conseguiu atingir metade dessa meta, que são 40 bilhões, de reais. É excelente, né, Paty? Eu fico pensando, se a gente, fizer olhar em retrospectiva, professor Pinori, uma década atrás, o quanto sustentabilidade não seria fator decisivo para empresas e esse cruzamento entre áreas também, acho que é muito interessante até para as empresas, para quem está ou lidera empresas menores, modelar algo assim, né. Pinori, eu queria entender de cara, o que que significa, na prática, operações ESG no atacado? Como é que e também, claro, como é que essa abordagem se diferencia das operações tradicionais? A Paty citou um pouquinho da importância que tem a área comercial dentro desse escopo lá com o time de assessoria ESG. Então eu precisava trazer fluência do assunto para o meu banker, para o meu comercial. E não era um assunto tão simples, né? No início disso, porque as empresas elas eram um pouco resistentes, né, para ter esse approach, e os próprios bankers ainda estavam aprendendo como é que isso funcionava. Hoje eu tenho segurança assim, de que o time está muito seguro em oferecer o produto, e a gente consegue moldar a necessidade de cada uma das situações. Então, se eu tenho uma empresa que quer ir para uma emissão de um título verde, eu consigo atendê-la. Se eu tenho uma empresa que tem ali uma oportunidade em algum dos 3 pilares, eu consigo pegar aquela oportunidade e transformar ela, moldar num produto de prateleira normal. Então, a gente tem um pacote hoje que eu ofereço para o cliente, que eu consigo fazer com que ele tenha acesso a essa categoria de captação. Não necessariamente isso hoje reflete em preço no final do dia para a operação, mas sim isso traz para a companhia uma forma dela se expor e mostrar o que ela tem feito em cima do assunto. A nossa ideia aqui é trazer valor agregado ao cliente nessa assessoria. Então, é um serviço que hoje eu nem cobro. Eu tenho uma assessoria que eu faço para o cliente desde que a operação saia comigo. E você vai numa reunião hoje com um banker, uma situação, uma empresa que eu não visitei, por exemplo, que é a primeira vez que eu vou conhecer, e é muito legal você ver que esse approach acontece tanto pelo banker quanto pelo próprio cliente, que já reconhece as operações que a gente tem feito ao mercado e questiona, quer saber um pouco mais sobre o assunto. Isso é excelente. Bom, a gente está só começando. Bom saber que essa assessoria sem custo é um valor agregado, você vai falar mais sobre isso, mas professor Carlos, veja se eu estou correta na sua experiência na FDC como conselheiro, o ESG só funciona se for uma decisão tomada pela liderança. É o é uma primeira pergunta. E aí, eu quero entender como é que os conselhos das empresas, também as suas lideranças, garantem que o ESG se torne uma estratégia para gerar mais valor sustentável, assim como o Pinori nos adianta e a Paty também para o negócio, e não apenas um custo. Eu começo essa fala primeiro dizendo que eu estou muito feliz de estar aqui, porque os meus colegas já trouxeram vários dos elementos que eu gostaria de trazer. Inovação, negócios, demanda dos clientes. Então, estou me sentindo bastante bem e costuma ser assim no mercado financeiro, citando uma das nossas colegas da Fundação Dom Cabral, professora Erlana Castro, a ESG é sobre grana. ESG sobre grana. Por quê? O mercado financeiro é um pouco o promotor dessa agenda. A sustentabilidade vem de longe, vem dos anos 80, deixar para as futuras gerações um mundo equilibrado, mas o ESG vem ali em 2004, 2005, os princípios de investimento responsável, pautando uma agenda inicialmente de risco. Inicialmente foi pelo risco, foi um pouco pela dor. O mundo chegando, o reputacional, o posicionamento perante a sociedade, as mudanças climáticas. Felizmente, dessa agenda que iniciou com risco, começou a vir as oportunidades de inovações únicas, as oportunidades de acesso a capital paciente, o diferencial. Isso foi subindo para o conselho, não foi tão natural. As primeiras
enfrentamentos era, poxa, peraí, isso é um custo de observância, uma estrutura adicional que eu vou colocar. Isso você diz assim, há 2 décadas, Olha, eu vou te uma dizer década e mais meia. perto, eu vou dizer que esse assunto estava ali 2015, Pois é. 16, a gente estava com a responsabilidade social corporativa, Uhum. eu quero fazer bem os 3 P's, People, Planet and Profits, fazer bem, ser um bom cidadão, mas não estava ali ainda muitas oportunidades. Eu vou me garantir licença para operar, as oportunidades vêm num mundo em grande mudança, as mudanças climáticas, as oportunidades, as mudanças geracionais trazem, poxa, aqui tem negócio para fazer. Aqui tem diferencial, eu preciso conversar com esses novos clientes, eu preciso acessar esse capital paciente, eu preciso ter inovações únicas, e isso começa a subir para o conselho. Os conselhos também têm que ter um wake-up call, começam a aprender, buscar conhecimento. Quem não se adapta a isso vai ficar. Eu tenho uma frase que aí também Fernanda Camargo, da Right Capital, que eu vou citar aqui. Professor Braga, na sala de aula, fique atento. Tem pessoas que estão ali em sono profundo. Você vai dar café, nada vai acontecer. Tem pessoas que estão ali acordando para o tema. Dá café, empurra que elas vão avançar. E tem pessoas acordadérrimas, dá um empurrãozinho que elas vão. Então a gente viu também nos conselhos uma troca de perfil. Quem vai vir pela frente nos conselhos transformadores que a gente pede na próxima década são pessoas que vão estar antenadas em inovação, em mudanças climáticas, em risco, em mudanças geracionais. Esse é o conselho do futuro. E nessa agenda é muito natural que entre, nesses conselhos renovados, capacitados, a necessidade de termos a agenda ESG, não ela apenas ela por ela, conversa muito bem com a inovação. A gente tem uma frase na Fundação Dom Cabral, que a inovação é o motor do ESG, trazendo vantagens competitivas. Então, estou muito tranquilo, mas tem mecânica, senão fica muito discurso. KPI nos executivos, escutei aqui da Patrícia, metas claras, comitês adequados, nem tudo dá para conversar em 2 horas no conselho, Pois é. comitês de sustentabilidade adequados. Então, parabenizo aqui a ambos, porque vocês trouxeram muito do que eu já traria aqui como professor, mas a agenda cresce, o tema aumenta de dimensão, e vamos transformar tudo isso num pano de fundo que é o Brasil. O Brasil tem uma vocação espetacular para estar nessa agenda. Em quase todos os fóruns que nós estamos conversando, transição energética, inovações no agro, a nossa parte geracional, um país ainda muito jovem, tudo isso conversa com um papel que o Brasil tem, talvez a nova oportunidade. Nós já somos a fazenda do mundo, já somos aí uma das populações mais jovens do mundo, conversamos com todos os mercados, não brigamos com ninguém, e agora uma oportunidade única de trazer data centers, investimentos, H2V, o hidrogênio verde. Vamos transformar tudo isso, e os vencedores dessa agenda serão os mais antenados, que venhamos no mercado financeiro ou na academia trazer os instrumentos que eles possam desenvolver seus planos de negócio. Aqueles acordadíssimos sem café, né? Sem café. Aquele pessoal. E profissionais cada vez mais capacitados para esse cruzamento entre áreas que ambos, Pinori e Paty, falaram, né? Porque eu penso que capacitar para esse vocabulário, para essa mentalidade de sustentabilidade, não é de uma área somente, mas de todas. Vamos falar mais sobre isso. Paty, como é que o Banco BV avalia os impactos socioambientais dos projetos que financia? Quero saber também se tem critérios, se tem métricas específicas para garantir que essas operações gerem, então, esse impacto positivo, né? ESG é sobre grana, o professor já falou. E quero, por último, entender quais são os próximos passos do BV para fortalecer ainda mais as suas operações ESG no atacado. Claro. Bom, Renata, aqui, como o Pinori disse, né, a gente tem um time de assessoria ESG para levar para os clientes, junto com um time de negócios. Então, quando é identificado uma possibilidade de uma operação junto a esse cliente, de uma operação sustentável, é criado um framework de finanças sustentáveis, para que a gente possa, de fato, ter já ali as métricas que vão ser, os indicadores que serão acompanhados, indicadores de impacto que serão acompanhados durante essa operação que foi estruturada, né? Então, dentro disso, a gente acompanha a operação ao longo do tempo
E depois de 1 ano dessa operação, é preciso que esse cliente faça um relatório para justificar se de fato o recurso que foi concedido, ele aconteceu, né, para a finalidade que ele foi destinado, né. Então, para cada tipo de operação, vai existir ali indicadores e métricas específicas que precisam ser acompanhadas. Você me perguntou também sobre a questão de próximos passos Sim. para fortalecer os negócios, né. Então aqui, como eu comentei, a gente tem metas até o ano de 2030 para financiar e distribuir negócios sustentáveis. Então a ideia é que a gente continue buscando cada vez mais oportunidades, né, em negócios ESG, para que a gente possa atingir esses 80 bilhões de reais que a gente tem aí como meta. E aí uma curiosidade, Paty, esses relatórios que são entregues após 1 ano, eles, são satisfatórios? Vocês veem um cenário positivo? Eu acho que um ponto importante que eu acabei não comentando, todo esse processo que é feito do framework, existe uma second party opinion para validar que de fato, né, a integridade aí, desse processo, todo, tá bom. Excelente, excelente. Pinori, quais são os principais produtos, as principais soluções com viés ESG que o BV oferece para os clientes corporativos, não só no agronegócio, mas em outros segmentos? Queria que você compartilhasse alguns exemplos de operações de sucesso, cases. Eu acho que não é importante o produto aqui. O importante aqui é a oportunidade que nós temos dentro dos 3 pilares. Então, eu posso sim ir para uma emissão verde, fazer um green bond, por exemplo, e colocar lá um stamp ESG em cima de um framework que a gente criou aqui e foi auxiliado pelo nosso contratado que me emite a second party opinion. Ou eu posso pegar um produto de prateleira específico, um produto único ali e agregar a ele alguns dos 3 pilares. Então, seja o social, seja do environment, é independente de qual dos pilares eu vou, o que importa é identificar a oportunidade. E aí eu moldo ao produto. Então, a gente fez uma operação de exportação, uma operação pequena com a Caramuru, né, uma operação curta, onde o recurso obrigatoriamente seria utilizado para aquisição de soja de agricultura familiar. Então, a gente pegou ali um pedaço da aquisição da soja que ela faz para o monstro. A Caramuru é uma empresa imensa, ela compra soja praticamente do país todo hoje, mas ela tem um público específico ali que tem uma questão social muito importante. Essa operação, a gente ganhou o prêmio da Anshan, inclusive, de sustentabilidade, e a operação transcorreu normalmente, ela foi liquidada, enfim. Um pouco depois, a mesma Caramuru, usando este framework que já tinha sido criado por nós, veio com uma operação grande de um pré-pagamento de exportação a mercado sindicalizado, onde nós não éramos o líder, nós éramos um participante. Mas ela usou esse framework que nós criamos junto lá atrás e serviu agora para dar o mesmo selo à operação que foi sindicalizada. Na mesma linha, a gente tem uma operação que é uma operação com uma empresa large corporate, onde o FII da operação nos foi pago através de créditos de carbono. Lembrando um pouco do que a Paty falou, de que nós somos compradores de crédito de carbono para compensar a emissão dos carros que a gente financia. Então, eu recebi parte do pagamento do FII como crédito de carbono e eu posso usar esse próprio crédito para fazer a minha compensação. Então, já a gente criou um ciclo aqui, né? A gente conseguiu de verdade fechar uma cadeia. Isso para a gente é muito legal. Acho que esse era o grande intuito quando nós pensamos em ter efetivamente uma cabeça voltada para o ESG. E são só 2, não, são só 2 exemplos excelentes, né, Bacana. que esse circuito, esse cruzamento, né, eu falei, a Paty falou antes de cruzamento entre áreas, esse circuito, isso é muito interessante. Professor Carlos, olhando para o agronegócio, a sustentabilidade precisa sair da teoria? Seria uma afirmação no meu roteiro, mas eu te pergunto isso e continuo a pergunta, porque eu quero entender quais são os pontos mais importantes que as empresas do agronegócio precisam focar no ESG para garantir que o setor, enfim, continue competitivo e consiga vender mais no Brasil e no exterior.
O Brasil já se destaca naturalmente por ter reinventado o agronegócio no mundo. Toda a agricultura tropical, todas as soluções. O Brasil é ponta, o Brasil é referência. E o agro só apenas tem que manter esse protagonismo que já vem de décadas, agregando as questões do ESG nesse novo framework, já que falamos tanto de frameworks Sim. e formas de operar. Algumas palavras vão surgir naturalmente. A rastreabilidade dos produtos é uma exigência dos mercados consumidores. O mercado quer saber de onde ele está vindo o produto que ele vai consumir, de uma forma geral, não só do agro. Você buscar eficiência, você preservar recursos hídricos, você usar novas técnicas como a indústria, a lavoura pecuária e LPF, que está muito em moda, agricultura de precisão, drones, tudo isso para poder trazer a matéria-prima para a fábrica do banco com o seu capital intelectual, transformar o que nós acabamos de discutir em produtos que vão fazer esse ciclo rodar. Então, na prática, é o capital intelectual do mercado financeiro conversando com uma boa matéria-prima, que são boas práticas usadas no campo, para transformar isso em produtos, acessar os investidores que buscam, hoje em dia, as commodities como um safe place, um lugar bom para você poder investir, e, ao mesmo tempo, conquistar mercados, vencer barreiras, vencer alguns protecionismos que ainda existem um pouquinho por aí, disfarçados também de meio ambiente. Isso é parte do jogo, nós temos que enfrentar, não vai mudar, não adianta reclamar, e puxar protagonismo, ditar agendas, e isso eu acho que o Brasil tem feito de uma forma crescente, e não tentar olhar para trás, daquela história do acordado do café. Não adianta olhar um modelo de negócio para trás, temos que olhar para frente. O agro moderno brasileiro certamente será mais um destaque, e vai mais uma vez mostrar que Gostaria que tivesse um gráfico aqui atrás nessa televisão para a gente, porque a resposta do professor ela foi tão bem conectada que eu queria ter um gráfico aqui. A gente entende, a partir de tudo que você fala, que o Brasil já tem práticas de ESG de ponta no agro. A gente entende isso. Eu quero entender como é que as empresas e os bancos de atacado podem trabalhar juntos para monetizar essas boas práticas. Como é que o ESG pode trazer ainda mais investimento local e internacional para o agronegócio brasileiro? trabalhar as cadeias. As empresas de ponta do Brasil já são referência, mas o grande desafio é elas trabalharem os seus fornecedores, descerem na sua cadeia, usar os instrumentos públicos, usar capacitação, usar academia, o terceiro setor, a inovação para trazer todo o agro para esse mesma toada. Hoje já temos grandes empresas brasileiras que são referências globais, na parte florestal, na parte de proteínas, tem muita coisa bacana acontecendo no Brasil, mas a cadeia é muito ampla. O Brasil tem mais de 1 milhão de produtores do agro, quando a gente fica aqui pensando talvez nos 50 mil que são os maiores. Tem um pouquinho de Pareto, 20% produz 80% do agro. Mas a gente precisa trabalhar e, obviamente, em algum ponto da cadeia que alguém esteja atuando de uma forma irresponsável, ter alguma ação, ser diligente, para separar o joio do trigo, preservando a reputação do nosso agro, que por si só fala há décadas da sua qualidade e revolucionou. Nós somos a fazenda do mundo, vamos alimentar esse mundo que virá pela frente, e que a gente faça isso com margem, com ganho, trazendo a mais-valia para o nosso mercado. Os próximos 5 anos me parecem decisivos por conta da data do Pacto Global, bom, o BV vai muito bem, né, obrigado. Você pensa, professor, que a gente tem uma possibilidade nesses próximos 5 ou 10 anos, enfim, da próxima década, de que toda essa mentalidade, ela consiga chegar para a sociedade de uma maneira ágil e que a gente possa, então, se tornar ainda maior? Olha, Tirou o óculos. eu acho que, se você está no Brasil hoje, você não tem como não falar um pouco também do que tem se passado. Passamos algumas tragédias climáticas, Sim. passamos alguns momentos muito dolorosos, e a gente viu que não estava preparado. Vou dar um pequeno exemplo. A tragédia que mobilizou todo o país, que é a tragédia do Rio Grande do Sul, de perdas humanas e vidas, nós perdemos 100 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Vocês sabem quanto tinha segurado? Seguros comprados? 6%. Daqueles 100 bilhões de reais, apenas 6 bilhões as pessoas recuperaram via seguros.
pela falta de uma consciência que, da mesma forma que temos oportunidades, temos riscos. Então, eu não tenho dúvida que, infelizmente, talvez um pouco pela dor, a gente vai entrar nessa agenda, os conselhos, os negócios, Sim. os bancos, os riscos, os próprios empresários vão entrar nessa agenda. Acho que a nossa chamada aqui, como mercado financeiro, como academia, como banco, como sociedade civil, vamos pegar isso aqui, transformar numa agenda positiva, não ficar sempre correndo atrás do problema que passou Sim. e ver potencialidades, ter certeza que nós estamos com os nossos riscos bem cobertos. Uma palavra grande que vocês vão escutar muito é a adaptação. Nos adaptarmos a um mundo que vai ser um pouco mais complexo. A gente estava mitigando, agora tem que mitigar e adaptar. Adaptar. E com essa nova agenda, sim, será um mundo mais complexo, mas o Brasil está no lado vencedor dessa agenda, o agro nacional está no lado vencedor dessa agenda, o mercado financeiro com iniciativas como aqui do Banco Votorantim está no lado vencedor dessa agenda, e aqui não precisa de café, vai vir naturalmente. Com essa resposta, Pinori, Paty, tão positiva e importante do professor Carlos, ajuda quem está assistindo o nosso podcast, ouvindo, assistindo, a modelar um pouco desse modelo vencedor do BV. Quais são os primeiros passos para estruturar uma operação ou um negócio com foco ESG? Acho que o primeiro passo é querer. Assim, não parece que tem uma dificuldade muito grande na estruturação, de que é um bicho de 7 cabeças. E está longe de ser, né? Muitas empresas estão já bastante preparadas e acabam não capturando essas oportunidades. Então, para começar, né, a gente identificando ali exatamente quais são as oportunidades dentro dos pilares, nós colocamos o nosso time à disposição da companhia, o nosso time entra de verdade na companhia para esmiuçar ali o que a gente poderia pensar de diferente. Nós trazemos o nosso terceiro para fazer a segunda opinião, então esse valor agregado a gente dá ao cliente junto com a assessoria. Então, junto nós construímos toda essa estrutura. E como eu disse anteriormente, não faz diferença o produto, né? Eu consigo moldar ele a qualquer operação. Então, acaba sendo bastante simples. O acompanhamento, ele é feito com bastante critério, que a gente quer ter certeza de que empregamos o dinheiro na causa correta. E o mais legal é gerar a oportunidade do próximo deal, né? Então, eu prestei esse serviço, eu agreguei valor ao cliente e ele reconhece isso e eu consigo ter ali uma recorrência nessas operações, que é ótimo para o banco, né? E é ótimo para as companhias, porque também já entenderam o valor da assessoria, do meu trabalho, como é que isso funciona e tem certeza que vão ter ali realmente o capital empregado de uma forma correta. Excelente. A gente está chegando ao final do nosso episódio e também, como eu disse anteriormente, professor, próxima à data do Pacto Global 2030, o BV está indo muito bem, também já dito aqui, já metade já foi. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para que as outras empresas se inspirem. E professor, enfim, fique à vontade, porque eu acho que, como você disse, acho que a academia ela tem um papel fundamental nessa nossa mobilização como sociedade. Paty. Bom, eu acredito que os investidores, os financiadores, eles buscam, né, sempre empresas saudáveis, e aí quando a gente fala de empresas saudáveis, são empresas que vão resistir ao longo do tempo, né? Não só trazer resultados de curto prazo. Então, quando a gente tem esse olhar de que é preciso resistir a longo prazo, né? Não tem como a gente não falar e não ter esse olhar de sustentabilidade e ESG. Mas é claro que não dá para a gente deixar só na mão de um setor, digamos assim. É preciso que Estado, sociedade civil e o setor privado se unam, de fato, para que a gente consiga encontrar soluções, caminhos para que essas empresas também permaneçam no longo prazo e que a gente consiga trazer algum tipo de impacto positivo também para o nosso planeta. Perfeito. Por trás das empresas, nós temos as pessoas. O comitê
que mais cresce na Bolsa Brasileira são os comitês de pessoas. Nós estamos falando o tempo todo agora da inovação, da inteligência artificial. Então, o meu convite aqui é todos que estão nos assistindo nesse momento ter isso um pouco em mente, a necessidade verdadeira do aprendizado continuado, do lifelong learning, para falar em inglês aí que fica mais chique. A nossa caixa de ferramentas, nossa caixa de instrumentos, ele tem que aumentar. Isso não tem idade, não tem fase da vida. Hoje é muito mais simples você acessar informação, você poder se capacitar. Isso vai ser necessário. Não, que eu sou de uma outra época, Não tem isso. Os conselheiros, nós estamos formando na Fundação Dom Cabral praticamente mais de 500 conselheiros por ano, se preparando, se capacitando para enfrentar esses novos desafios. Então, meu convite aqui a todos, olha a assessoria aqui do Banco Votorantim oferecendo soluções, olha a academia, associações, sociedade civil. Isso vai fortalecer as empresas, bastante treinamento, bastante olhar para o futuro, porque senão, realmente, aquela turma do café vai acabar imperando. Mas eu acho que sim, o Brasil tem tanta oportunidade para as novas gerações e também para as gerações mais seniors poder contribuir nessa agenda que eu tenho bastante confiança que seremos ganhadores, seremos vencedores, mas para quem se dedicar seriamente a essa, e disso, obviamente, trazendo para as empresas, liderando essas iniciativas no mundo corporativo. Eu deixo aqui um convite, né, aos empresários, aos executivos das companhias. O que parece ser complexo não é complexo. Nós estamos aqui para ajudá-los. Então, nós atendemos hoje na operação relacional aqui no Banco do Atacado empresas que faturam acima de 100 milhões em vários estágios aqui dentro. Então, fiquem à vontade para nos procurar, caso não tenham sido abordados já pelo nosso time comercial. E estejam receptivos, assim, pois é um assunto que vai fazer a diferença no futuro. Hoje já é bastante importante, já deveria estar na cabeça isso de todo mundo, mas a gente está aqui para ajudar e transformar isso numa oportunidade de ganha-ganha para todo mundo. Bom, foi uma aula esse episódio, acho que você concorda comigo. Quero agradecer Patrícia Fujita. Eu que agradeço, Renata. Obrigada novamente pela oportunidade. Obrigada por compartilhar com a gente tantas informações importantes do BV, Gustavo Pinori também. Muito obrigado. E também ao professor Carlos Braga. Muito obrigado pela oportunidade, Banco Votorantim, parabéns pelas iniciativas e muito bacana estar nesse podcast com todos vocês, discutindo um tema tão relevante. Nós Obrigado. que te agradecemos, professor. Foram visões e experiências fundamentais para a gente, então, aumentar, alargar o nosso vocabulário sobre esse assunto. E se esse episódio fez sentido para você, como eu sempre digo, compartilha. Amplie essa conversa para mais pessoas e lembre-se que você pode acompanhar mais conteúdos sobre esse e outros temas nas redes sociais do BV. É só procurar lá, @BancoBV, ou acessar o nosso site, bv.com.br. Eu sou a Renata Flores, fico por aqui e a gente se vê em breve. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV,